Pai do Senhor, meus irmãos, quero deixar uma mensagem aqui, relatada em 2 Reis, capítulo 4, versículo 10, que fala que havia um Sunem, uma sunamita, e ela via Eliseu passar e ela sempre parava ele e alimentava ele. E ela chama o esposo e fala assim, se ele concorda fazer um quarto junto ao muro, né, para que quando Eliseu viesse, descansasse ali, porque ela viu que Eliseu era um grande homem de Deus. O marido concorda e ela faz um quarto ali para Eliseu. E nesse quarto ela coloca 4 itens. Esses 4 itens eu quero dizer que é esses itens que faltam hoje dentro do povo de Deus. Ela coloca uma cama, um candeeiro, uma mesa e uma cadeira, sem contar o pão e a água. E Eliseu, toda vez que vem, ele passava e ia ali descansar naquele quarto. Eliseu, como todos conhecem, ele fica grato pelo que a sunamita fez e pergunta a Geazi do que ela precisa. Geazi relata que ela era rica e que não precisava de nada, mas ela não tinha filho. E nos tempos antigos, não ter filho, não poder gerar filho, era uma vergonha muito grande para uma mulher, uma não ter desonra, né? Então, o que eu quero relatar sobre esses 4 itens? Esses 4 itens, cada item desse representa algo no mundo espiritual. A mesa representa comunhão. E é um desses itens que falta hoje dentro do povo cristão. A maioria do povo de Deus não tem mais comunhão com o seu próximo, com o seu vizinho. Eu fico observando até pregadores, né, do evangelho, né, que eu fico vendo hoje, não é uma briga, irmão, por política, mas é uma guerra espiritual. Eu quero declarar para você que hoje o que está aqui no poder hoje, você pode falar o mal que for, mas pelo menos ele concede liberdade para você que se diz cristão, orar e ir para a igreja. Mas presta atenção e anotem o que eu vou dizer. Se esse hoje que você fala mal, que fala que todo mundo está adorando ele, que você tem raiva dele, que eu não sei qual é o motivo, pela forma que ele fala, mas se ele sair hoje e entrar outro, presta atenção, você não terá mais liberdade para orar e nem para colocar esses vídeos que nós colocamos, viu? Haverá uma guerra religiosa da qual você não está entendendo, porque você não quer buscar discernimento para buscar Deus. Senhor, esse que vos fala é verdade? Então você está aí preocupado em falar mal, em derrubar quem ainda ora e quem ainda defende. Eu falo isso por liberdade religiosa, viu? Que nós não teremos, e nem comunhão. Então mesa hoje na casa do crente é muito raro você ver numa sala. Quem vai sentar para comer, senta na frente da TV ou vai para o quarto. Então, dentro da igreja, você vai ver que ninguém sabe quem é quem. Por quê? Porque entra para cultuar, adorar a Deus e vai embora. Ele não quer ter mais comunhão com ninguém, não quer falar com ninguém. E é isso que nós estamos vendo. Quando nós temos comunhão, irmão, com o próximo, um dia Deus vai mostrar esse próximo ajudando a gente. Deus vai fazer com que esse próximo, de alguma maneira, nos ajude. Foi assim que a sunamita fez, tendo comunhão com Eliseu, e um dia ela precisou. E quem foi lá? Eliseu. Eliseu realizou 2 grandes milagres, 3 grandes milagres. Um foi fazer ela gerar filho, o outro foi ressuscitar o filho, e depois foi quando chegou a grande fome, que foi lá, ajudou ela. Então, esse item se chama comunhão, mesa, símbolo de comunhão. Sentamos à mesa e passamos a conversar, a brincar, a dialogar. O segundo item, irmão, é cadeira. Cadeira representa ensino. Presta atenção que nos dias de hoje ninguém quer sentar para ensinar. Todo mundo quer estar de pé para falar e tudo. Ninguém quer estar sentado para aprender, na verdade. Todo mundo quer estar de pé para ensinar. Cadeira representa ensino. Raramente alguém quer sentar e te ouvir. E quando vem alguém ensinando, sabe qual é a palavra dele? Você está julgando. Você é julgador. Essa é a palavra do momento do século XXI que Satanás tem posto nos ouvidos das pessoas. Não ouça o que ele tem para te dizer, porque ele está te julgando. Então hoje as pessoas não querem mais sentar para aprender, elas querem estar de pé para ensinar o que não sabem. É por isso que tem muita gente abrindo igreja e se consagrando e autoconsagrando outras pessoas. Eu vejo igreja que tem gente com 15, 16 anos já virou diácono, missionário, pastor. Não é a idade, irmão, que vai fazer você um missionário, eu vou te falar isso, mas é o tempo que você tem com Deus, entendeu? Deus tem um chamado, e você vai ver que na Bíblia me mostra quem foi que Deus consagrou de menor e subiu ao trono no dia seguinte. Não teve, irmão. Ainda que Deus consagre Davi, Davi não foi exercer sua função no dia seguinte. Davi passou tempo aprendendo. Então, cadeira representa aprendizagem, ensino. É por isso que íamos para a escola e tínhamos que ficar sentado. E quem é que estava de pé? O professor.
E quando alguém levantava para falar alguma coisa, às vezes o que não concordava, ela falava, senta, ou então tinha que levantar a mão. No dia de hoje não é assim. O terceiro item, irmão, representa o candeeiro. Candeeiro colocava-se azeite e colocava fogo para iluminar o quarto. Candeeiro representa o Espírito Santo. Hoje você vai ver poucas pessoas com o Espírito Santo. Você consegue ter discernimento para ver que não tem, nem no seu agir, nem no seu falar. Você vai ver que hoje você encontra pessoas que se diz cristã, mas ela não despojou do velho homem, como diz na palavra. Ela não despojou do velho homem e nem das palavras torpes da vossa boca. Você vai ver que tem pessoas que estão na igreja, mas ela se veste do mesmo jeito que ela era no mundo e fala do mesmo jeito. Por quê? Porque não tem mudança. Ela não permite que o Espírito Santo habite nela e passe ela despojar do velho homem, porque ela está aqui, não, eu me gosto de me vestir assim, eu gosto dessas coisas, é meu costume falar assim, ah não, eu nasci assim, e ela não permite o Espírito Santo mudar ela. Entendeu? E se alguém fala que está errado, ela fala que você está o quê? Mais uma vez, julgando ela. É triste isso, sabe? Ela não para pensar e avaliar. Será que essa pessoa não tem razão? Vou orar a Deus para ver o que Deus quer. O quarto item, irmão, é o item mais desejado nos últimos tempos. O item que você sai do trabalho ou sai da igreja já está pensando nele. É a cama. Cama representa descanso. E hoje você vai ver que quando você deita na sua cama, você rola para um lado, rola para o outro. Muitas vezes o sono não vem. Por quê? Por conta das preocupações. E quando nós descansamos em Deus, a gente não se preocupa. É como o Salmo 91 relata: 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplará, né? Por quê? Porque quando estamos descansados no Senhor, pode acontecer o que for, a gente não se preocupa. Pode vir acusações, pode vir problema, pode vir a doença, pode vir tudo. Mas quando descansamos em Deus, a gente fica tranquilo. E pessoas até perguntam: meu irmão, mas está acontecendo isso, você não vai fazer nada? Não, porque estamos descansando em Deus. Então cama representa Deus, descanso, porque quando entregamos a Ele, a gente descansa. Outro item que eu quero relatar, qual eu não falei, é o muro. Você vê que ela cita muro. O muro serve como base. Ela fala assim: passamos um quarto junto ao muro. Esse muro, irmão, ele é toda a representação de Deus. Quando a gente tem Deus como base, a gente não cai, a gente não desespera, a gente não entra em opressão ou depressão, porque estamos sustentados em uma base que é Deus. O muro, ele tem dois significados. Ele pode servir para proteção como para impedimento. O muro numa casa serve de proteção, né, contra todas pessoas que vão entrar no seu lote, vão pular, animais, né, e etc. Já em um presídio, ele serve como impedimento. Para quê? Para a fuga dos presos que estão ali. Então, existem dois sentidos para o muro. Mas o nosso muro, a nossa base, ela serve, como é Deus, ela serve para proteção e impedimento. Então, hoje que você venha lembrar desses 4 itens. E eu quero também, irmão, no final desse vídeo, para você que assiste, que você que é cristão, não é sobre um homem que estamos defendendo, é sobre o que ele defende. Porque eu, como cristão, e você também, você vai dizer que tem como base a família. E eu lembro de uma música que um cara fala assim, ó: quer destruir um homem? Comece pela família. Se você quer destruir um homem, destrua a família. E hoje nós estamos vendo, irmão, querendo destruir o homem através do que? Destruindo a família. Nós estamos vendo casamentos homossexuais, né? Botando 2 homens para gerar um filho e 2 mulheres para criar o filho que foram gerados, e aquela criança vai crescer achando aquilo normal. E eu fico triste, muito triste, de ver pessoas querendo derrubar alguém pela fala ou pelo jeito truculoso dele, mas ele defende a família e defende a nossa liberdade como religião, irmão. Acorda para isso. Vai orar, vai pedir discernimento para Deus. Não é idolatria, é a questão da gente defender a nossa liberdade religiosa. Então, se entrar outro no poder, essa liberdade vai acabar. Mas você não está preocupado com isso. Então é melhor hoje a gente prevenir do que amanhã remediar. Então eu peço a todos que orem pelo país, pelo Brasil. Peça que Deus coloque alguém que teme o nome do Senhor, e não alguém que prometa alguma coisa, irmão, que não vai cumprir. Então nesse dia eu peço para você que ore, eu peço para você que clame a Deus, irmão, ao invés de julgar, ao invés de colocar na rede social aquilo que você não faz. Hoje eu vejo poucas igrejas, irmão, orando pelo nosso país e pelos nossos governantes.
não teremos governo bom, não teremos um governo melhor. Mas o importante é ter um governo que defende a família e dê liberdade religiosa aos cristãos. Tenha consciência disso. Pegue tudo que eu falei e vai orar. Porque eu disse para uma pessoa: irmão, eu estou provando que você está errado, mas você não quer aceitar a verdade. Você fala que você está certo, mas você não prova nada para mim. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem mais a verdade. Por isso que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Satanás não quer ver ninguém liberto. Eu vejo muita gente que prega, mas não está liberto. Eu vejo gente que faz até gera milagre, mas não está liberto. Eu posso provar. Eu vou falar para você que os fariseus antigos liam a palavra, exerciam a palavra. Eles eram libertos? Não, né? Foi eles que mataram Jesus. E aí a gente acha, porque tem alguém que prega bonito, que tem unção, a gente acha que ele está liberto. Satanás prega, irmão, com essa palavra. Ele está liberto? Satanás faz milagre, irmão. Ele está liberto? Satanás até cura, fala em línguas. Ele está liberto? Não, né? Então ele tem seus adeptos também dentro e fora da igreja, com Bíblia e pregando. Porque quando eu vejo alguém, meu irmão, que se diz cristão, querendo derrubar esse que está no poder, porque ele não é perfeito, irmão, e não vai haver perfeito se tu estiver procurando. Eu fico olhando, se esse povo que se diz crente lesse Bíblia, Deus, eles iam ver que existiram 35 reis. Qual desses 35 foi perfeito? E se eles fossem analisar, Deus, o Senhor ainda coloca um como segundo o coração de Deus, que foi Davi. Ele foi perfeito? Não. E se eles analisassem, eles estudar a história de Manassés, relatada em Reis, esse foi o pior, mano. Esse era o demônio em pessoa na terra. Foi perfeito? Não. Aí se eles estudassem Bíblias, ele já era sobre os reis lá de Roma, como Herodes. Foi perfeito? Não. Aí eles pegam tudo que a mídia está jogando, tudo que a mídia fala, falando mal de uma pessoa, porque eu não estou aqui defendendo o homem, mas eu estou defendendo a minha dignidade. E se ele ainda traz dignidade para o país, irmão, eu vou apostar em quem tem, porque não tem outro. Se ele ainda dá liberdade religiosa para eu fazer esse vídeo, eu vou apostar nele. Eu vou apostar nele, porque eu quero liberdade religiosa. Eu não quero preço de carne barata, eu não quero preço de arroz barato, eu quero o que tenha para comer todo dia, sim. Mas quando eu tenho tudo que é barato, entendeu? Eu estou me vendendo para o inimigo, porque as pessoas olham. É melhor ter um produto barato e não ter liberdade religiosa, como Venezuela, como a Cuba, como Colômbia. Não transforme seu país nisso, meu irmão. Seja sábio, peça a Deus sabedoria. Vai ler Provérbios 8, a primazia da sabedoria, a excelência da sabedoria. Irmão, como servo, como pregador, ore pelo teu país. Não é questão de adoração ao homem, é questão de liberdade religiosa. Acordem, escutem o que eu estou falando. Se esse que está aqui hoje cair, o que subir não vai te dar mais liberdade religiosa. Igrejas serão fechadas, acontecerá perseguições. Aí tu vai falar: verdadeiramente o irmão estava certo, como os antigos fizeram quando Jesus morre. Era o Filho de Deus. Tarde para você, meu amigo. Infelizmente será tarde. Já convido a orar antes de você falar que eu estou errado, de questionar. Eu te convido a fazer um propósito com Deus, porque eu desafio. Se eu estiver errado, eu quero que Deus me toque, mas eu queria ver você falar: se eu estiver errado, eu quero o Messias que toque, e Deus leva você lá no hospital para orar por mim, para que eu seja curado. Você não vai fazer isso. Vai? Não. Deus mude sua mente. Deus cubra sua mente. Que você possa pedir o Espírito Santo para te dar discernimento e revelar para você toda a verdade por trás de toda a mentira. E toda a sujeira por trás de tudo isso. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.